pessoas, está começando mais um Pronto Falei. E o Pronto Falei de hoje tá bem radical, vamos se dizer assim. A nossa convidada de hoje, ela é bicampeã mundial, 8 vezes campeã brasileira e campeã pan-americana, downhiller e manda muito bem sobre duas rodas. Patrícia Loureiro. Tudo bom, Patrícia? Tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao Tudo Team. Obrigada pelo convite. Ah, imagina. Gente, sigam a Patrícia nas redes sociais, sigam a Rede Premium, Tudo Team, tudo lá no YouTube. Tem canal no YouTube, Patrícia? No YouTube, não. Na verdade, no YouTube eu sou meio fraca. Eu tenho mais no Instagram, né? Faço mais em Facebook. Tem site também, né? Site tenho, mas eu também não faço quase nada no site. Mas tem uns vídeos lá que eu sei, que eu assisti. Ah, é verdade, tem uns vídeos. E agora, o que eu falei no começo, né? Downhill, downhiller. Explica um pouco, que o pessoal tem... fica curioso para saber como que chama. Então, downhill é descida de montanha de bicicleta. Então, a nossa prova é só descida. Hoje eu não estou mais participando só de competições de downhill, eu também participo de competições de enduro, que é uma competição onde você tem que subir para depois descer cronometrando. É muito difícil? Dá um frio na barriga? É difícil. Downhill é mais difícil do que o enduro, porque o downhill ele é um pouco mais radical. Nossa, eu vi os vídeos dela e eu falei, caraca, eu não consigo fazer metade, nem o começo do que ela fez. Eu vou explicar como eu sei andar de bicicleta. Eu sei andar de bicicleta em linha reta, sem ninguém do meu lado, e na hora de dar curva, eu tenho que ir bem devagar, porque senão eu caio no chão, eu tenho muito medo de me machucar. Então, mas na real, tudo é treino, né? Sim. Então, quando você começou, você se machucava muito? Eu me machuco muito até hoje. Eu quebrei recentemente o cotovelo, mas acho que no nosso esporte é um pouco normal, né? Porque a gente realmente precisa ir além, precisa estar toda hora chegando no nosso limite para conseguir melhorar. Então, mas é claro, você pode pedalar tranquila sem se machucar, né? Então, tudo é treino, na verdade. E quando você percebeu que era essa carreira que você queria seguir? Isso que você queria praticar, seguir? Então, isso foi desde muito nova. Quando eu comecei a competir, eu tinha 5 anos de idade e com 5 anos de idade eu já sabia que era isso que eu queria fazer para minha vida. Na real, eu sempre quis competir, essa sempre foi a minha paixão. Eu comecei a competir no motocross, depois passei para o mountain bike cross country e depois para o downhill. E tem alguém na família que faz downhill, motocross? Meu pai. Minha mãe também competia. Minha mãe competia motocross. E meu pai competia downhill comigo. Mas ele pedala ainda praticamente todos os dias. E foi muito difícil para você aprender? Eu sei que tem umas subidinhas, né? Assim, foi muito difícil para você conseguir fazer as subidinhas? Não sei como que chama. Sim. Não, então, tudo é treino, né? Então, assim, tudo que você pratica, mesmo a gente que pratica todos os dias, que nem você tá falando, às vezes aparece umas subidinhas, às vezes do nada, assim, no meio da trilha. E às vezes a gente erra a marcha, né? Então, tudo é treino. Então, se você errou aquela primeira, na segunda volta, na outra vez que você passar lá, você já vai lembrar, vai diminuir a marcha e vai subir melhor, entendeu? Então, tudo é prática, realmente você tá praticando sempre, treinando sempre, fazer aulas, né? Práticas de aula de bike. Então, isso que é importante. Sim, e seu pai treinava com você, te ajudava? Sempre treinou, sempre me ajudou muito. Principalmente quando eu era menor, né? Quando eu era criança, adolescente. Então, ele me ajudava muito nos saltos, né? Como ele já competia motocross e já tinha bastante experiência nos saltos, ele sempre me ajudou muito. Depois, lógico que conforme eu fui ficando adulta, eu comecei a competir campeonatos brasileiros, mundiais e tudo mais. Muitas vezes ele não podia me acompanhar, mas o que ele podia, ele ia, né? E daí eu sempre tive muitos amigos, colegas, pessoas da equipe, não da equipe, né, que sempre me ajudaram demais, né, amigos tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Então, o importante é sempre você estar treinando com quem anda um pouco melhor que você. Sim. E quando você chegou nos seus pais e falou, olha, pai, mãe, é isso que eu quero fazer a mesma coisa que vocês, como eles reagiram?
Então, na real, esse momento não aconteceu. Não? Não. É como Você se só fosse... foi bem natural. Sim, foi muito natural. Eu não me lembro assim de nenhum momento que a gente chegou a conversar sobre devo fazer ou não devo fazer, porque dentro da minha família era como se eu tivesse isso como uma coisa natural, né? Então, ainda bem que tanto meus pais como minha família toda sempre me apoiou muito. E na sua primeira competição, você ficou nervosa? Falou, ih, que friozinho na barriga? Ou você já tá, não, sou boa, eu sei que eu sou boa, foi bem. Como que foi? Não, assim, quando minhas primeiras competições, a minha primeira competição, eu tinha 6 anos de idade. Nossa. Então eu não lembro muito bem. Quando a gente é criança, é tudo muito tranquilo. Divertido. É muito divertido, porque a gente está ali para se divertir, né? Pra brincar. Que nem você, assim, mais jovem aqui, você está muito mais à vontade até mesmo do que eu, talvez. Né? Eu acho que eu comecei a ficar nervosa em competições um pouco mais velha. Porque até então era tudo muito natural. Então, acho que assim, a partir de uma certa idade eu comecei a ficar um pouco mais receosa, um pouco mais nervosa. Eu acho que a prova que eu mais senti nervoso até hoje foi a descida das escadas de Santos. Porque lá realmente é extremamente radical e dá muito nervoso. Não, eu imagino, né? Porque se eu tenho medo de, tipo, dar curva e cair, imagina descer uma escada. Nossa, consigo nem... Não consigo nem imaginar. E quem é a sua maior inspiração nesse meio? Então, tiveram várias meninas que me inspiraram, né? Então, meninas fora do Brasil, que nem Anne Caroline Chanson, ela foi diversas vezes campeã mundial e para mim ainda é o maior exemplo, assim, né? Porque ela realmente andava muito bem, muito acima do que a gente andava e foi assim algo muito diferente para todas nós mulheres da época, né? Mas tiveram diversas meninas, até mesmo isso estou falando de meninas antigas, assim, por exemplo a Miss Jove, que também andava muito e era muito legal o estilo dela porque ela era toda doidona, assim, estilo mais, né? Então ela chamava muita atenção pelo estilo dela, mas na verdade por trás ela era uma pessoa extremamente tranquila, né? Então ela também era uma pessoa que sempre me inspirou muito. É uma pergunta, é um desafio para você escolher. Eu vou fazer as duas, mas você pode escolher a que você quer responder primeiro. É sobre tempo, sobre o futuro e sobre o passado. Qual que você escolhe primeiro? Pode ser futuro. Pode ser futuro? Eu queria saber como você se vê daqui a 5 anos. Eu me vejo pedalando. Pedalando? Continua. Pedalando. Continuo. Com certeza. Diversas vezes, até uma coisa interessante que vocês jovens, é interessante falar para vocês, né? Inúmeras vezes eu decidi que eu ia parar de competir. Algumas vezes. E a maioria das vezes era por dificuldade, por problemas de patrocinadores. Só que daí depois eu percebi que, na verdade, a gente consegue passar por esses desafios. Então, aí a gente não precisa pensar em desistir só porque a gente está com uma dificuldade. O importante é estar com a dificuldade e conseguir passar por isso. Né? Então, hoje eu tenho certeza absoluta que eu vou pedalar, seja competindo ou não, mas eu vou pedalar o quanto eu puder. Não tenho assim quando que eu vou... Não, pretendo pedalar realmente se eu puder o resto da vida. E agora eu queria saber, como é ser mulher nesse meio? Porque é um meio dominado pelos homens. Como que é ser mulher aí no meio? Então, no começo era um pouco mais difícil, mas ao mesmo tempo, por um lado, era até mais fácil porque eu era praticamente quase a única mulher competindo com os homens. Então, por um lado, que existia um certo preconceito, por um outro lado, existia uma admiração muito grande. Eu percebi que depois de alguns anos, essa admiração foi aumentando.
E a quantidade de mulheres praticando mountain bike no geral, seja no downhill, no cross country, em todas as modalidades, ela foi aumentando. Então foi ficando cada vez mais gostoso, né? Hoje eu tenho diversas amigas que praticam todas as modalidades e é muito legal, porque realmente existe uma admiração. Sim. Então tá vendo, gente? Ela inspirou muitas mulheres a irem lá, seguirem os seus sonhos com garra. E agora a gente vai ver uns vídeos aí da Patrícia pra gente comentar um pouco, porque ela é fera, ela manda muito bem. Então vamos ver? Agora é a vez da Patrícia Loureiro, de 29 anos, ela que é de São Paulo, de Campos do Jordão. É a penúltima a descer na grande final feminina. Só tem mais a Patrícia e a Melissa Bua, americana. O tempo a ser batido, 1:19.650 da Bruna, catarinense, que acabou de descer. E agora é a vez da Patrícia Loureiro. Boa sorte para ela. A Patrícia Loureiro é paulista, Campos do Jordão, treina bastante lá, a família dela é de lá. Hoje diria o maior nome do feminino do esporte, já tem carreira internacional, já foi pan-americana e anda há muito tempo e o tempo dela é bem comparado com o dos homens. Aí, então, mais uma vez no vídeo, o tempo a ser batido, o tempo da primeira colocada até agora, Bruna Ulrich, de Ibirama, 1:19.650, embaixo a parcial da Patrícia. Ela tem que rodar abaixo desse tempo e torcer para que a americana Melissa Bua, a última a fazer o percurso na final feminina, não consiga melhorar o tempo dela. E você pode reparar também que naquela primeira curva direita lá atrás, é um trecho que eles estão fazendo com bastante cuidado, bastante liso, já teve um acidente lá, mas pelo jeito está todo mundo passando limpo agora. E o Brasil já tem garantido pelo menos o terceiro lugar. Vem com o trecho da parcial, passa em cima do tapete, marca a parcial, curva fechada à direita. Na parcial ela passou um pouco abaixo do tempo da Bruna. Vamos aguardar, vem pedalando bem forte. Curva da chegada e o pulo. Ela consegue baixar o tempo da Bruna, vamos esperar apenas a confirmação, o tempo da Patrícia, mas ela com certeza passava ali quase 2 segundos abaixo do tempo da Bruna. Portanto, a Bruna já garantiu o terceiro lugar. O quarto lugar, por enquanto, com a Diana Margraf do Equador. Em quinto ficou a Vanessa Azevedo. É a briga pelo título agora entre a Patrícia, que fez 1:18.502. Melhor tempo até agora. Raul, e agora o que a gente faz, rapaz? A gente torce contra a americana, isso é ético? Olha, mesmo entre os pilotos isso não existe. Quando um machuca, um fica fora, algum problema de qualquer natureza, eles são bem solidários entre eles. É um esporte onde os pilotos, mesmo na disputa, são bem unidos. Então, essa foi a descida das escadas de Santos, que foi uma competição que eu fiz. A radical que você falou, né? Meu, incrível. Essa é a mais radical de todas. Você manda muito bem. Meu, tem que aplaudir mesmo, porque eu não consigo fazer nada disso, nada mesmo. Mas quem sabe, né? Quem sabe? Vou treinar pra pelo menos dar uma curva, certo? Com certeza. O importante é você pensar em pedalar sempre. Sim. Né? Não importa se você vai pegar a tua bike para ir até a padaria, ou até o supermercado, ou de repente vir trabalhar, ou ir até a faculdade, a escola. Mas o importante é você pensar em usar a bike no teu dia a dia. E faz bem pra saúde, né? Muito bem para a saúde, melhora na mobilidade urbana. Meio ambiente. Meio ambiente, exatamente. Colabora com tudo. Com absolutamente tudo. Se você se encontrasse com o seu eu do passado, agora, o que você diria pra ela? Nossa, muita coisa. Eu acho que a vida é um aprendizado, né? A gente aprende muito. Então, eu acho que eu teria muito para falar pro eu do passado, principalmente assim, talvez de ter ido morar fora do Brasil e não ter voltado, eu acho. É uma das coisas que eu falaria, porque eu tive a oportunidade de morar 2 vezes fora e depois acabei voltando e hoje eu até penso, mas espera aí, por que eu não fiquei lá fora, né? Eu poderia ter aproveitado muito mais a minha carreira internacional, que eu cheguei a ter, talvez naquele momento eu não acreditava tanto em mim, né? Cheguei a ter resultados muito bons lá fora e eu acho que eu poderia ter ficado mais tempo lá fora e ter resultados melhores ainda. Então eu acho que se eu voltasse eu falaria isso. Então,
lições de vida aqui com a Patrícia Loureiro, para você se inspirar, você que quer praticar mountain bike. Então, vai com tudo. Uma mensagem que você tem aí pro pessoal, rapidinho aí, que tem vontade, mas tem medo. Mas o pessoal que compete, o pessoal que pedala normal, eu acho que para todo mundo o mais importante é realmente curtir, entendeu? É pedalar por prazer, por curtição, porque esse é o verdadeiro sentido, né? É você estar em cima da tua bike, não importa se você está treinando, se você está competindo ou se você está apenas indo trabalhar com a tua bike. Eu acho que o importante é isso, você tá curtindo o que você está fazendo, porque realmente andar de bike é incrível, né? E todo mundo que de repente nunca pedalou ou que pedala só de vez em quando, começa a pedalar mais vezes para ver o quanto que uma bike é legal e divertida, né? Eu acho que quem pedala sempre sabe disso, mas às vezes quem pedala pouco não tem o preparo físico de quem pedala bastante para sentir essa sensação tão deliciosa e tão prazerosa que é pedalar nas trilhas ou até mesmo na rua. Sim. Então, muito obrigada, Patrícia. Obrigada por ter aceitado o convite de vir aqui no Tudo Team, aqui no Pronto Falei, contar um pouco da sua história, da sua carreira aqui. Então, volte mais vezes. Sim, a gente agradece. Eu que agradeço vocês. Realmente a energia de vocês é impressionante. Obrigada. Foi engraçado que eu cheguei aqui, todos os adolescentes já correram assim pra cima de mim. Eu senti aquela energia gostosa, aquele sorriso. Nossa, não existe coisa mais deliciosa que isso, né? Então, parabéns, vocês são demais mesmo. Muito obrigada. E agora a gente vai para um quadro muito aclamado aqui pelo público do Tudo Team. Agora você é Tudo Team.